São situações e são cenários que deveriam servir de aprendizado para o poder público na tomada de ações, né? Para a gente evitar novas situações parecidas. Qual é a grande aprendizagem que a gente tem? Qual é a grande aprendizagem que a gente tem agora do Rio Grande do Sul, né? O que não fazer ou o que deve ser feito para evitar um cenário parecido? Ótima pergunta. A gente tem, assim, nesse monitoramento que a gente realiza, observado, de fato, essas alterações que estão acontecendo, né? Quando a gente vai pensar o que a gente aprendeu com relação a isso, sim, só recapitulando, Jonathan, não faz um ano o Rio Grande do Sul estava passando por uma estiagem severa e histórica. Foram 3 anos consecutivos de eventos de laninha com umas estiagens muito severas, muito severas. A nossa região oeste estava com os rios secos, não tinha quase água correndo dentro desses rios que hoje estão todos completamente inundados. Então, digamos assim, mudanças climáticas estão acontecendo, estão sendo observadas, né? Não há uma clareza, assim, consenso sobre que impacto essas mudanças estão já provocando. Existe, assim, conhecimento de que a região norte talvez passe a sofrer com mais estiagens e a região sul passe a sofrer com mais inundações à medida que essas mudanças climáticas forem acontecendo. Mas os aprendizados que a gente está tendo que aprender à força, a gente pode voltar para essas questões da gestão territorial, para como a gente quer ocupar os espaços da nossa cidade, como a gente pretende destinar essas áreas que são inundáveis. E também, no meu ponto de vista, assim, a gente deveria atuar no fortalecimento das instituições que fazem a antecipação desses eventos, que fazem a projeção do que vai acontecer. Instituições como o INEMET, o INPE, o CBDEC, o próprio Serviço Geológico do Brasil, que atua nessa área. A gente tem que investir em monitoramento sistemático e seguro, em desenvolvimento de tecnologia para aumentar a antecedência dessas previsões, porque a gente vai ter que conviver, a chuva não vai parar de cair, vai voltar a acontecer esses eventos. O que a gente precisa ter é um preparo para conseguir, se nós estivermos ocupando as margens inundáveis, comunicar essas pessoas e elas acreditarem e saberem o que fazer quando forem comunicadas, no sentido de mitigar o impacto. Se é o caso de se evacuar um bairro, quando uma inundação, uma determinada chuva for ocorrer, a gente ter condições de fazer essa projeção de quando que vai ocorrer, em que magnitude vai ocorrer, para que a Defesa Civil seja informada e atue nos seus planos de contingência para mitigar os impactos. Infelizmente, as chuvas vão continuar acontecendo e a gente precisa, então, nesse sentido, estar preparado e a população informada sobre como proceder quando isso acontecer. E é interessante também a gente educar a população, né, sobre buscar candidatos que apoiem a iniciativa em relação à prevenção de desastres climáticos. Porque é um dinheiro que muitas vezes o político não investe, porque é igual saneamento, né? Aquilo que fica escondido embaixo da terra não traz votos. Mas se o eleitor não procura isso, não exige isso do candidato, acaba que também não tem jeito, né? A gente vai ter sempre obras expostas e o que deveria ser feito para evitar situações como essa e tantas outras acabam não tendo tanto espaço assim no orçamento. Eu concordo, a gente deveria ter na nossa sociedade uma consciência climática, digamos assim, ou essas questões ambientais deveriam ser incluídas nos currículos escolares para que as novas gerações que estão vindo tenham essa consciência e essa educação ambiental no sentido de cobrar que medidas sejam tomadas pelos nossos governantes, não no sentido de afrouxar, de flexibilizar o controle ambiental, às vezes visando interesses que não são o melhor para a população, podem ser interesses melhores para alguns grupos privados, mas nesse sentido não tem que se discutir, você está coberto da razão, Jonathan, a gente tem que fortalecer isso e eu vejo uma forma de fazer isso por meio da educação ambiental, né? A gente tem que construir nas próximas gerações
jovens que saibam, que aprendem, que consigam olhar para esse passado que nós estamos vivendo agora e tenham já essas lições bem definidas pela nossa geração. A gente que está agora aqui tem que estar construindo isso para que as próximas possam também agir de forma mais consciente na exigência da aplicação desses recursos para essa destinação, ao invés de ficar flexibilizando e viabilizando outros interesses que não o bem comum. Utilizar também isso, né? O poder público deveria fazer. A gente também pode ter ações no nosso dia a dia que contribuem para isso. O plantio de árvores, por exemplo, né? Se cada um plantasse uma árvore em frente à casa onde mora, a gente teria um país muito mais arborizado e com certeza isso ajudaria a evitar tragédias climáticas como essa e tantas outras que nós estamos, infelizmente, nos acostumando a ver no Brasil. Franco Buffon, muito obrigado por essa conversa aqui no Hora News. Até uma próxima. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Eu fico à disposição caso necessário. Obrigado.